Olá, eu sou Paula Medeiros e começa aqui a Revista da Câmara. Em menos de meia hora, as notícias que foram destaque na semana. Governo promete ao Congresso, para o dia 20 de março, a parte da reforma da Previdência que trata dos militares. A bancada militar se mobiliza para garantir os direitos previstos no atual sistema. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o Congresso para tratar de pontos da reforma considerados de difícil aprovação. Mudanças na aposentadoria rural e no benefício de prestação continuada estão entre as mais polêmicas. E você vai ver também. Em Brasília, Juan Guaidó, autodeclarado presidente venezuelano, recebe apoio do presidente Bolsonaro e de parlamentares do Congresso para enfrentar a crise na Venezuela. A instalação da Comissão de Constituição e Justiça acabou adiada para depois do Carnaval, quando também serão escolhidos os presidentes das outras 24 comissões permanentes da Câmara. 2 desses colegiados têm atenção especial dos deputados. Um estudo da Fundação SOS Mata Atlântica, apresentado na Comissão Externa de Brumadinho, detalhou a devastação ambiental ao longo de 300 quilômetros do Rio Paraopeba. Há riscos de contaminação da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Na semana que passou, o presidente Jair Bolsonaro disse a jornalistas que pode negociar alguns pontos da reforma da Previdência. Entre eles, baixar a idade mínima para a aposentadoria das mulheres, de 62 para 60 anos. Ele também afirmou que pode fazer concessões no BPC, o benefício de prestação continuada, que é pago para idosos e deficientes de baixa renda, e na pensão por morte. A parte da reforma da Previdência que trata dos militares foi prometida pelo governo ao Congresso para o dia 20 de março. A bancada militar já se mobiliza para garantir os direitos previstos no atual sistema. A repórter Cláudia Lemos acompanhou a movimentação. 19 deputados formam a bancada militar na Câmara. O governo disse que a reforma da Previdência para a categoria seria enviada ao Congresso apenas em março. Mas os parlamentares estão preocupados com um ponto da proposta já apresentada, que tiraria da Constituição a garantia de um regime especial para os policiais militares dos estados. O que é que diz hoje? Que lei específica estadual vai definir as condições de passar para a inatividade, ou seja, da Previdência, preservado o direito a um regime próprio em lei específica. Então, o texto hoje não garante isso mais, desconstitucionaliza, traz uma lei federal. E nós não temos nenhuma segurança, nem do governo, muito menos desse Congresso, de que irá minimamente manter o que nós temos hoje. O coordenador adianta a estratégia da bancada. Nós vamos trabalhar emenda, mas antes de emenda, queremos trabalhar com o governo. O presidente da República, que já manifestou em outros momentos que guardaria similaridade com as Forças Armadas, precisa que isso seja traduzido efetivamente em texto. Então, a emenda é apenas o instrumento para a gente formalizar isso. Mas o fundamental é o posicionamento do governo, que nós vamos cobrar dele, que ele de fato cumpra e não fique apenas no discurso e deixe que o Congresso faça o que quiser. Para a liderança do governo, a proposta não tira direitos dos militares. O policial, o militar, tem uma condição especial de aposentadoria no mundo inteiro. Só que vão trabalhar 5 anos mais. Não dá para se aposentar um polícia federal com 46 anos, com 48, policial militar com 50, terão que trabalhar mais 5 anos. É a contribuição que a brilhante polícia militar vai dar para o Brasil. O secretário da Previdência, Rogério Marinho, se reuniu com deputados para defender pontos da reforma da Previdência que interessam ao governo. O secretário da Previdência, Rogério Marinho, esteve com a Frente Parlamentar da Agropecuária, um grupo a favor da reforma, mas com pelo menos 2 diferenças. Elas estão aí, claro, na questão da aposentadoria rural, tanto no tempo quanto no tempo de contribuição, e está também na taxação das exportações. Essa é uma preocupação muito grande do nosso setor. Já na Câmara, com o PSDB, outras questões. Nós temos a clareza da importância da reforma e sabemos que o texto precisa de aprimoramento. Economicamente correta, adequada, sim, mas socialmente justa. Depois,
com democratas. Se há algumas mudanças sendo feitas agora, é muito fruto da opção que o governo fez e não dialogar antes do envio do projeto com as bancadas que estão dispostas a aprovar a reforma, porque sabem da necessidade dela. E ainda teve o PR. Fazer valer essa nossa posição de apoio total ao magistério do nosso país. O governo ouviu críticas e também conselho. Quem quer aprovar uma reforma da Previdência precisa aprender a fazer mesa sem cantos. Quanto menos atrito, melhor. Do outro lado da mesa, o governo sabe que existem alguns pontos negociáveis, outros não. A nossa perspectiva, a espinha dorsal do projeto, que são basicamente a questão de termos um sistema justo, ou seja, aqueles que têm mais contribuem com mais, os que têm menos contribuem com menos, o ataque aos privilégios e a questão de termos o conjunto da sociedade contribuindo, ou seja, ela seja também um projeto equânime. O presidente Jair Bolsonaro também se encontrou com parlamentares para tratar desses pontos considerados de difícil aprovação. Líderes partidários da Câmara sugerem ao presidente que ele use o prestígio que tem para promover a reforma. O presidente Bolsonaro reuniu 18 líderes partidários. Na mesa, também o presidente da Câmara. No cardápio, a reforma da Previdência. A nova líder do governo no Congresso explicou o tom da conversa. O que os líderes deixaram bem claro, foi até em tom de pedido, é que o presidente da República seja o garoto propaganda, da nova Previdência. Por quê? Porque ele é um fenômeno de comunicação nas redes. E esse fenômeno de comunicação nas redes foi chamado pelos líderes para fazer também essa campanha. Entre os deputados, já existem pelo menos 2 pontos controversos. Os pontos mais polêmicos é a aposentadoria rural e o BPC. Isso é uma questão meio que, é quase que um coro, Todo mundo toca nos mesmos assuntos. E o governo está muito sensível para discutir esses pontos também com os partidos e com os líderes. Se vai ter uma coisinha a mais, uma coisinha a menos, se vai trocar uma coisa pela outra, se vai entrar um ponto, se vai sair outro, isso é uma questão quase que semântica no processo. O que a gente precisa é ter essa economia. A crise na Venezuela foi outro tema que movimentou Brasília na semana que passou. Juan Guaidó, reconhecido por mais de 40 países como presidente da Venezuela, se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro, com deputados e senadores aqui no Congresso. Juan Guaidó é o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela e, com a crise política no país, se autoproclamou presidente da República. É o maior opositor ao governo do presidente reeleito, Nicolás Maduro. Juan Guaidó conta com o apoio de mais de 40 países, inclusive o Brasil. Em Brasília, ele se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro em cerimônia oficial no Palácio do Planalto. O presidente brasileiro disse apoiar qualquer resolução que reestabeleça a democracia no país venezuelano. No Congresso Nacional, Juan Guaidó foi recebido pela deputada Joyce Hasselmann, líder do governo, e se encaminhou ao plenário da Câmara. Lá, teve uma conversa reservada com parlamentares sobre a situação do país e agradeceu o apoio do governo brasileiro nos esforços para enviar ajuda humanitária à Venezuela. Da Câmara, Juan Guaidó foi ao Senado Federal, onde se reuniu com o presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre. O líder do Partido Novo, o deputado Marcel Van Hatten, foi um dos organizadores da vinda de Guaidó ao Congresso. A visita de Juan Guaidó, que é o presidente legítimo, interino da Venezuela ao Brasil, veio também demonstrar a importância do nosso país na defesa das tradições democráticas. E o fato de que o Brasil reconheceu o governo de Juan Guaidó, reconheceu ele como presidente interino, demonstra que nós estamos na vanguarda mundial. Nós vamos manter a nossa tradição pacífica de não intervenção, mas, por outro lado, de levar ajuda humanitária, que é importante. A deputada Érica Cocai tem uma visão diferente sobre a situação na Venezuela. O que nós estamos vendo no Brasil é uma subalternização do governo para os interesses estadunidenses. Houve uma eleição na Venezuela e essa eleição foi desconsiderada. E ao ser desconsiderada, alguém se autoproclamou presidente da Venezuela. E ali é recebido como se chefe de Estado fosse pelo governo brasileiro.
A semana pré-carnaval teve bastante atividade no plenário da Câmara. Foi aprovado um projeto que cria um prêmio para personalidades, pessoas físicas ou jurídicas que se destacarem em ações de promoção da saúde mental. Teve também debate sobre a reforma da Previdência, sobre a crise na Venezuela e sobre o aumento da violência contra a mulher. A repórter Dini Moraes, que acompanha o plenário, mostra como foi a semana por lá. Oi, gente! Esta semana, a Câmara aprovou a criação de uma comissão externa de deputados para eles irem até os estados e verificarem como está a questão da violência contra a mulher no país. Qual é a ideia? É que os deputados e deputadas verifiquem na prática como que a lei está sendo aplicada. Tem dinheiro? Quais ações estão sendo aplicadas, verificadas? Tem estrutura suficiente? Como é que as mulheres estão sendo atendidas? Elas estão conseguindo ser protegidas de agressores? Olha, esse pedido ele foi motivado por um levantamento da Comissão da Mulher feito ano passado com base nas notícias de jornais publicadas aí Brasil afora e só com base nas notícias, e aí a gente lembra, não são os registros e nem os casos que não foram registrados, é só com base nas notícias. 15.925 mulheres foram vítimas de feminicídio, ou seja, elas foram assassinadas simplesmente pelo fato de elas serem mulheres, mortes violentas. Isso dá 48 mulheres assassinadas por dia. E quase todos esses assassinatos foram cometidos pelos companheiros dessas mulheres, 95%. Um outro levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que 503 mulheres são agredidas por hora no Brasil. Gente, isso dá mais de 4 milhões, são quase 4,5 milhões de mulheres agredidas fisicamente por ano no Brasil. Então, esse aí é um pano de fundo do pedido dessa comissão externa e agora os deputados vão lá dar uma verificada aí em loco, nos próprios municípios, nos lugares onde as mulheres vivem, para ver como é que é possível melhorar essa situação do Brasil. Bom, uma outra aprovação aqui da Câmara foi a criação de um prêmio para incentivar boas práticas em saúde mental. O interessante desse prêmio é que ele homenageia a Nise da Silveira, que foi uma grande brasileira, uma médica psiquiatra, que no início do século passado lutou para combater essas práticas manicomiais e o uso de eletrochoque, por exemplo. Esse prêmio ele vai homenagear 5 iniciativas todos os anos e vai emitir um diploma de menção honrosa para essas iniciativas, justamente iniciativas que combatem o suicídio ou que visam diminuir os efeitos do uso de álcool e drogas, por exemplo, também iniciativas que trabalham com a saúde mental de moradores de rua e até do bem-estar, mesmo da saúde mental de todos nós. A gente foi conversar com um psiquiatra, justamente para ele falar para a gente o que é qualidade, bem-estar, bem-estar de saúde mental. Porque quando a gente fala de saúde mental, geralmente a gente pensa em doença, mas não é só doença não, dá uma olhadinha aí. Os bons cuidados em saúde mental são os cuidados que fazem com que a identidade do indivíduo seja preservada, que ele não perca o seu contexto de existência, que ele não perca o sentido de sua vida e possa gradualmente ir recuperando o seu estar social e o seu estar consigo próprio. Cabe também assinalar que, além da assistência, quer dizer, do tipo de cuidado que é prestado à pessoa, também os aspectos de promoção e prevenção em saúde mental, mediante ações de políticas públicas que produzam efeitos no sentido de promover uma qualidade de vida cada vez melhor para as pessoas, seja em habitação, seja em transporte, seja em acesso a emprego, aos salários justos, enfim, todo esse conjunto que faz com que diminua a vulnerabilidade da pessoa a ter transtorno mental mediante as ações de cidadania. O plenário também aprovou 4 acordos internacionais e se você quiser mais detalhes, você dá uma olhadinha nesse site aqui. Além das aprovações, gente, teve muito debate aqui no plenário da Câmara. E se você é daqueles que acha que só discutiu, não produziu nada, eu vou tentar mudar a sua opinião. Gente, uma das principais funções do parlamento é discutir, é debater. Inclusive é por isso que se existe o nome parlamento, é para
para discutir os grandes temas do país, para se apontar soluções, para se verificar como que a situação pode ser melhorada. Além de, claro, de fiscalizar e de fazer leis. E essa semana não foi diferente. Um dos temas que gerou muita discussão aqui foi a decisão do Ministério da Educação de mandar para as escolas um e-mail pedindo aí que na hora de se cantar o hino, fizesse filmagem das crianças e se lesse um texto com o slogan de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Isso gerou muito, mas muito debate por aqui e a gente viu que até depois o ministro da Educação voltou atrás, né, o ministro Ricardo Vélez, voltou atrás e resolveu tirar essa questão do slogan do Jair Bolsonaro do texto e até a questão da filmagem também eles reviram esse pedido. Outros assuntos que também repercutiram bastante aqui no plenário foi a questão da Venezuela e a reforma da Previdência. É isso, gente. Eu fico por aqui e a gente volta depois do Carnaval. Até lá, bom Carnaval para todo mundo. Daqui a pouco, na Revista da Câmara, a violência contra a mulher, que tem se tornado cada vez mais frequente no Brasil, levou uma comissão da Câmara a preparar um mapa que mostra quem são esses agressores e como procurar ajuda. Um estudo da Fundação SOS Mata Atlântica, apresentado na Comissão Externa de Brumadinho, detalhou a devastação ambiental ao longo de 300 quilômetros do Rio Paraopeba. Há riscos de contaminação na bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Eu volto já. A comissão da Câmara, que trata dos direitos da mulher, prepara um mapa para dimensionar os casos de violência contra as mulheres. Como a gente viu agora há pouco, essas agressões têm se tornado cada vez mais frequentes no Brasil. Os dados desse mapa mostram quem são esses agressores e traz orientações sobre como procurar ajuda. A reportagem é de Verônica Honório. O Mapa da Violência contra a Mulher 2018 analisa mais de 140 mil notícias veiculadas no Brasil entre janeiro e novembro do ano passado. Foram identificados mais de 68 mil casos de violência, entre estupro, importunação sexual, violência online, doméstica e feminicídio. O levantamento registrou a veiculação pelos meios de comunicação de 32.916 casos de estupro. Em 43% dos casos, as vítimas tinham menos de 14 anos de idade. A maioria dos abusadores sexuais tem laços sanguíneos e afetivos com as vítimas, como pais, avós, tios, primos e vizinhos. O mapa registrou 14.796 casos de violência doméstica. O texto afirma que os maiores agressores das mulheres ainda são companheiros, namorados e ex-maridos, correspondendo a 58% dos casos de agressão. Os outros 42% ficam na conta dos pais, avós, tios e padrastos. O assassinato de mulheres, o feminicídio, teve 15.925 casos noticiados, todos em situação de violência doméstica. O mapa traz ainda o registro de 2.788 casos de crimes contra a honra de mulheres por meio de redes sociais e outros ambientes virtuais. Nesses casos, mais de 90% das vítimas têm menos de 40 anos de idade. Também foram registrados 72 casos de crimes de importunação sexual em 2018. Por se basear em notícias, o mapa não traz filtros de classe, orientação sexual e cor das vítimas, porque nem todas as reportagens identificavam esses critérios. Mas deputadas destacam também a violência contra as mulheres negras e indígenas. Temos que tratar no campo social, no campo cultural, porque machismo também é uma questão de as pessoas se renovarem, mudarem, deixar de serem racistas. O próprio racismo, né? Enfim, como discriminação contra as mulheres indígenas, né? Então talvez seja um número bastante elevado, porque hoje a gente tem recebido bastante informações de violência contra os povos indígenas. O mapa também traz leis que foram aprovadas para proteger as mulheres e traz orientações sobre como procurar ajuda. O nosso principal desafio, como mulheres que lutam e militam nessa causa contra a violência à mulher, é a primeira denúncia, porque a maioria dos casos não chega a serem denunciados.
Na semana que passou, um estudo da Fundação SOS Mata Atlântica, apresentado na Comissão Externa de Brumadinho, detalhou a devastação ambiental da região. Ela foi provocada pelo depósito de metais pesados ao longo de 300 quilômetros do rio Paraopeba e há riscos de contaminação da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Técnicos e deputados discutiram a necessidade de novas leis que aumentem o rigor na fiscalização das barragens. A audiência pública na Comissão Externa de Brumadinho, que ouviu técnicos em licenciamento e segurança ambiental, foi marcada pela divergência entre deputados sobre a necessidade de endurecer a lei que trata da segurança de barragens. A gente tem mais de 5 mil leis no país. Se lei resolvesse, a gente seria o país mais seguro do mundo, mas infelizmente a mera criação de uma legislação não é suficiente, então acredito que nós precisamos de serenidade nesse processo de revisão de legislação. Vários integrantes da comissão externa rebateram o deputado, incluindo o relator. Nós não vamos impedir que outra barragem possa vir a se romper, mas a gente tem que na legislação aprimorar para que a gente minimize as condições disso acontecer e mais, que indenize e que possa garantir a sobrevida socioeconômica dos municípios atingidos, afetados e impactados pelos rompimentos dessas barragens. O especialista em engenharia de Minas disse que entre as mudanças na lei é preciso haver maior integração entre os órgãos de licenciamento ambiental. Existe uma diferenciação na forma como a legislação é aplicada, em que a fiscalização da segurança de barragens é de determinado órgão governamental e o componente ambiental, o risco ambiental é de outro órgão ambiental. Então, concretamente, a Agência Nacional de Mineração e os órgãos ambientais, na escala federal ou na escala dos estados. Então, há uma análise diferenciada do mesmo projeto, do mesmo empreendimento, que vai causar os mesmos impactos e riscos e vai afetar as mesmas pessoas. A representante da ONG SOS Mata Atlântica, Malu Ribeiro, disse que a tragédia destruiu 112 hectares de florestas e contaminou o rio Paraopeba, deixando várias comunidades sem água potável. A condição da água do rio Paraopeba está imprópria, inadequada, fora dos padrões estabelecidos pela legislação. Sem condições de abrigar a vida aquática, né? Portanto, nós infelizmente acompanhamos aí a morte momentânea do rio Paraopeba, assim como ocorreu com o Rio Doce há 3 anos atrás. Outro convidado foi Adilson Pinheiro, da Associação Brasileira de Recursos Hídricos. Para ele, é preciso adotar novas tecnologias para a construção de barragens. Barragem nós precisamos construir, isso é um detalhe importante. Sim. A tecnologia tem que ser buscada a menos vulnerável possível. O objetivo das audiências é avaliar pontos da legislação que precisam ser melhorados para evitar que novos desastres se repitam. A comissão externa vai apresentar propostas para a criação de um novo marco legal para a segurança de barragens de rejeitos de mineração. Nós temos já mais de 106 projetos apresentados em relação a toda a questão das barragens de mineração no Brasil. Nós vamos agrupá-los e fazer o pensamento em 8 eixos que, ainda em abril, o presidente da Câmara se comprometeu a colocar em votação numa semana de esforço concentrado. A instalação da Comissão de Constituição e Justiça, que será o primeiro passo para a análise da proposta de reforma da Previdência aqui na Câmara, acabou adiada para depois do Carnaval, quando também serão escolhidos os presidentes das outras 24 comissões permanentes da Casa. Todos esses colegiados são importantes e disputados, mas 2 deles têm atenção especial dos deputados. Veja por quê. A tramitação de diversas propostas na Câmara começa pelas comissões permanentes. A Comissão de Constituição e Justiça, porque ela é como se fosse um filtro, é uma peneira. Então ela vai dizer quais são as proposições que são cabíveis daquelas que não são cabíveis. Se, por exemplo, se uma proposição afronta a Constituição, imediatamente há um aviso de que ela está ferindo a Constituição, que ela é inconstitucional. E não é só a CCJ que funciona como uma espécie de peneira. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle também. A importância da Comissão de Finanças e Tributação é porque se o projeto de lei, se a proposta, ela supõe um gasto, uma despesa, esse gasto tem que estar previsto no orçamento. Então, nada pode ser proposto sem uma previsão de despesa. Nenhum deputado pode sair por aí criando projetos que não tenham um fundo financeiro legal, que não tenham uma base financeira, que não tenha uma indicação de onde virão os recursos.
Todos os anos, a composição dos 25 colegiados é renovada. A distribuição dos cargos entre os partidos segue o critério da proporcionalidade, com base no tamanho das bancadas. As legendas ou blocos com maior número de deputados têm direito a liderar mais colegiados e também a escolher primeiro. O pleito mobiliza o legislativo e, muitas vezes, outro poder da República também. Não é raro que integrantes do Executivo fiquem de olho no resultado da votação para a presidência das comissões aqui na Câmara. De um modo geral, os partidos governistas, ou seja, quem está no poder, quer controlar a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Tributação, porque eles sabem que são os mais importantes. Então ele precisa, se ele quiser novas proposições, apresentar novas proposições, se ele quiser aprovação dos seus projetos, do seu discurso de campanha, ele precisa controlar essa comissão, como a Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição de Tributação e Finanças, ela, pelo poder que ela tem de aprovação ou de rejeições de proposições que envolvem gastos, elas são fundamentais para o governo funcionar. As comissões permanentes têm ainda duas funções principais. Por um lado, elas assessoram tecnicamente os deputados para que eles possam votar nas diversas proposições. Por outro lado, a outra função é permitir uma melhor fiscalização ou supervisão do Poder Executivo. Até o dia 4 de março, o Palácio do Congresso Nacional em Brasília ficará iluminado nas cores lilás, azul, verde e rosa, em referência ao Dia Mundial das Doenças Raras. São mais de 7.000 tipos diferentes de doenças raras catalogados pela Organização Mundial da Saúde, que considera rara qualquer enfermidade que afete até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. Em números atualizados, isso equivale a pelo menos 13 milhões de brasileiros. 80% das doenças raras ocorrem por fatores genéticos. O restante pode ser atribuído a causas ambientais, infecciosas, imunológicas e outras. Uma das lutas, de todas as pessoas com doenças raras no nosso país é pela ampliação e o aumento de centros de referências que possam dar esse suporte a essas milhares de pessoas espalhadas em todo o Brasil. O Dia Mundial das Doenças Raras é celebrado todo 28 de fevereiro. Nos anos bissextos, a homenagem é dia 29. A iluminação em prédios públicos tem o objetivo de chamar atenção, informar a população, as instituições de saúde e os profissionais ligados à área sobre os tipos de doenças raras existentes e a dificuldade que os pacientes enfrentam para conseguir o tratamento e a cura. E a gente termina com uma informação para quem passa o feriado em Brasília. A visitação ao Congresso Nacional ficará interrompida durante o Carnaval e só será reaberta na quinta-feira que vem. A Câmara e o Senado vão aproveitar o feriadão para fazer a manutenção dos salões verde e azul do Congresso Nacional. E a gente fica por aqui. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet, no endereço youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Até a próxima. Tchau.